O concurso necessário de pessoas é essa lei, é o dispositivo, é o código, é o tipo penal, é a lei especial que vai estabelecer que a participação de mais de uma pessoa para a prática de infração penal vai configurar o delito. Por exemplo, organização criminosa. Eu preciso de pelo menos 4 pessoas. Já estou adiantando a matéria, hein? Associação criminosa, eu vou precisar de pelo menos 3 pessoas. Associação para o tráfico, eu vou precisar de pelo menos 2 pessoas. Vejam aqui que é sempre uma escadinha, né? 4, 3, 2. Organização criminosa, 4. Associação criminosa, que é lá do Código Penal, 3. E associação para o tráfico, 2. Pois bem, uma coisa importante para a gente observar é a ligação que a gente vai ter aqui entre os crimes unissubsistentes ou monossubjetivos e os crimes plurissubjetivos, tá bom? Quando eu falo de crimes unissubjetivos, olha só, eles podem ser praticados por uma só pessoa ou por mais de uma pessoa. Nós não demos exemplo do homicídio, só que o que nós fizemos? O crime é unissubsistente, mas poderá haver um concurso eventual de pessoas. Viu a diferença aqui? Ou seja, quando eu tenho um delito unissubjetivo, falei unissubsistente, não, né? Nós estamos falando de atos, aqui nós estamos falando, aqui ó, esse aqui pode ser praticado por uma, subjetivo, pessoa, tá? Uma só pessoa ou por mais de uma pessoa. Nós temos o exemplo do homicídio para o concurso eventual de pessoas. Então, uma ligação que vocês podem fazer é o seguinte: o crime pode ser unissubjetivo. E quando ele for unissubjetivo, aquele que pode ser praticado por uma ou por mais pessoas, eu tenho, se tiver mais pessoas associadas ali, eu vou ter um concurso de pessoas, mas na modalidade eventual. Então, se 2 pessoas se uniram para praticar um crime de roubo, o que nós temos aqui? Um concurso eventual de pessoas no crime de roubo. Mas o roubo é um delito unissubjetivo ou monossubjetivo. Por quê? Porque o roubo pode ser praticado por uma só pessoa. Inclusive, a majorante do roubo é circunstanciado, tendo em vista para ter sido praticado por mais de uma pessoa, né? 2 ou mais pessoas. O furto também, ele pode ser praticado somente uma pessoa, foi ali furtou algo de alguém. Mas se ele for praticado por 2 ou mais pessoas, nós vamos ter uma figura qualificada do delito de furto. Sacaram o movimento? O crime de homicídio é a mesma coisa. Assim como o crime de estupro, o famoso 213, né? Qualquer um, seja um homicídio, seja um estupro, pode ser praticado por uma só pessoa. Portanto, é um delito unissubjetivo. Beleza? Agora, ele pode ser praticado por 2 ou mais pessoas? Sim, tanto o homicídio quanto o estupro, eles podem ser eventualmente praticados por 2 ou mais pessoas. E se esses crimes que podem ser cometidos por uma só pessoa, eles vierem a ser praticados por 2 ou mais pessoas, eu tenho uma consequência de o quê? Concurso eventual de pessoas atraindo o artigo 29 do Código Penal. Sacaram o movimento aqui? Então volta para mim, vamos lá. Crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos só podem ser praticados por 2 ou mais pessoas. Entenderam que aqui, se eu tenho mais pessoas nos plurissubjetivos, eles necessariamente vão ser de concurso necessário de pessoas. Viram aí? Eu tenho exemplos, portanto, tanto de uma associação criminosa, da rixa, da organização criminosa, da associação para o tráfico, ou seja, são delitos em que eu preciso de ter mais pessoas para que eles sejam praticados. Aqui nós falamos 2 ou mais, mas nós temos que ver o tipo penal. Orcrim, que nós já falamos, 4 ou mais. Associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. E associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Fechou? Vamos lá. Gente, vamos lembrar que é muito essencial, volta para mim aqui, que esse aqui é um ponto nevrálgico.
Quando eu tenho um delito unissubjetivo ou monossubjetivo, e que ele eventualmente foi praticado por duas ou mais pessoas e eventualmente veio de propósito, nós temos ali um concurso eventual de pessoas. Fechou? Então, ali nós já sacamos o movimento. Se eu tenho esse concurso eventual de pessoas, desculpa. Se eu tenho esse concurso eventual de pessoas, eu vou puxar a incidência do artigo 29 que fala concurso lá de agentes, tudo bem? Porém, ele tem requisitos para os concursos de agentes. Quais são os requisitos para que eu tenha um concurso de pessoas ali? Pluralidade de agentes, mais do que um, né? Dois ou mais. Pluralidade de condutas, relevância causal de cada conduta, vínculo ou liame, ligação subjetiva entre os participantes. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque um ou combinou com o outro de praticar essa infração penal, ou aderiu à ideia daquele outro de praticar aquela infração penal. É só assim que nós podemos falar de concurso de pessoas. Por isso que a autoria colateral não é considerado um concurso de pessoas. E o que seria autoria colateral em exemplo prático? Duas pessoas tinham vontade de matar um terceiro. O A e o B tinham vontade de matar o C. O A, sem saber do B, se posiciona num determinado local para poder matar o C.